Good morning, good afternoon, and good evening to everyone, Bom depending on where dia, you are boa joining from. tarde, boa Buenos días, noite, buenas tardes y buenas noches, dependendo de onde vocês según el estão. lugar en que Bom estén dia, boa tarde, boa conectados noite a todos, en dependendo este do lugar que momento. vocês estão conectados nesse Bienvenidos momento. al Sejam todos Seminario bem-vindos Sejam Virtual ao Seminário Virtual bem-vindos, Dia Mundial da bem-vindos Segurança do Paciente à 2025. nossa para todos los niños Lugares recién seguros para todas as nacidos, crianças, para os niñas, recém-nascidos por e la meninas, Organización organizada Panamericana de pela la Organização Salud. Pan-Americana da Mi Saúde. nombre es Pablo Eu Durán, sou soy Pablo el Duran, asesor sou regional assessor perinatal de la de OPS saúde y tengo el perinatal da honor OPS hoy e de tenho a honra desempeñarme como de moderador desempenhar como en esta moderador importante e actividad nessa que hoy nos importante convoca. atividade que hoje nos une. Antes de comenzar, Antes de quisiera começar, recordarles que durante gostaria de toda la lembrar que sesión durante todas as contaremos con sessões interpretación contaremos com simultánea interpretação en los simultânea idiomas nos inglés, idiomas español y inglês, portugués. espanhol e português. Pueden seleccionar el Vocês idioma podem de su escolher o preferencia idioma da sua haciendo clic en preferência, el dando um icono clique no de ícone interpretación en la de parte inferior de interpretação la na parte pantalla de Zoom, inferior da tela do identificado Zoom, con un globo que é terráqueo. como um globo terráqueo. Before we begin, I would like to remind you that simultaneous interpretation is available in English, Spanish, and Portuguese throughout the session. You can select your preferred language by clicking on the interpretation icon temos at the bottom interpretação em of your inglês, Zoom português e screen. espanhol. Só clicar o ícone de Para dar interpretação entonces no inicio a Para una botão iniciar formalmente a este evento, formalmente este do evento, Zoom. me complace invitar al um doctor prazer Ernesto convidar Báscolo, o Dr. jefe de Ernesto Basco, unidad de chefe de atención unidade de primaria de salud y atendimento primário de prestación de saúde servicios e integrados prestação de serviços del integrados, Departamento de do Sistemas y Departamento Servicios de de Salud Sistemas e de la Serviços de Saúde, Organización da Panamericana de la Organização Salud, Pan-Americana da Organización Mundial Saúde, de la Salud, Organização a Mundial da brindar las Saúde, palabras de para que dê as suas bienvenida palavras de en nombre del boas-vindas, director em del nome do diretor do Departamento de Departamento Sistemas y de Servicios de Salud Sistemas e Serviços de de Saúde, la OPS, el doctor da Chechi Pérez. OPAS. Por favor, doctor Por Báscolo, favor, le doutor cedo la palabra. Báscolo. Gracias. Muchas Muito gracias obrigado por esta oportunidad. por essa oportunidade. Como ustedes saben, hoy Como vocês sabem, conmemoramos el Día hoje Mundial comemoramos o Dia de Mundial la Seguridad del da Paciente, Segurança do como todos los Paciente, años. como todos os En anos. este caso, bajo el Mas lema nesse La caso, com o seguridad lema del A paciente Segurança do desde el Paciente principio. desde o princípio. Este lema refleja Este lema una reflete verdad muy profunda, que la uma seguridad verdade muito profunda que é a no es solo un segurança. privilegio Segurança não é só um ni una privilégio, aspiración lejana. nenhuma inspiração Tiene que distante. ser considerado un Tem que derecho ser humano considerado um direito fundamental humano fundamental y una condición esencial e uma para condição avanzar essencial hacia la para salud universal. avançar à saúde Este essencial. día Hoje, nos convoca no solo nos une não a que somente reflexionemos, para que sino también refletamos, a mas renovar nuestro também para compromiso con uno renovar de los nosso principios compromisso com um dos más princípios profundos de la salud mais pública, que es profundos da proteger la saúde, que vida é proteger desde a vida sus momentos desde os seus momentos más tempranos y mais asegurar precoces un e entorno garantir um seguro y entorno respetuoso seguro, para respeitoso quienes más para lo necesitan. os que mais necessitam. Cada embarazo, cada Cada intervención, gravidez, cada cada parto, intervenção, cada parto, cada recién nacido, cada cada niño, niña, recém-nascido, cada criança, adolescente, adolescente debe recibir deve receber atención libre de atendimento riesgos livre que de sean riscos evitables, que são sin evitáveis, importar dónde sem nazcan importar o onde las elas nascem condiciones ou sociales as de su condições familia. sociais da sua família. En nuestra región de las Américas Nas nossas regiões das Américas, hemos logrado avances conseguimos avanços significativos en políticas de salud significativos pública em políticas de saúde pública, y especialmente orientados especialmente hacia la orientados atención primaria de la ao salud. atendimento primário da saúde. Sin embargo, No entanto, persisten profundas persistem inequidades que generan profundas diferencias inequidades que entre geram diferenças quienes pueden acceder entre a quem servicios pode ter seguros de acesso calidad a serviços y seguros de quienes qualidade aún e aqueles enfrentan que ainda distintos tipos de enfrentam barreras diferentes tipos de barreiras, geográficas, sejam elas económicas, políticas, geográficas, econômicas, culturais, organizacionales. organizativas. Reducir Então, reduzir estas barreras y estas essas inequidades barreiras para e acceder a essas los servicios de inequidades salud para ter acesso aos es serviços una de saúde prioridad é uma ineludible. prioridade. La seguridad del A paciente, segurança do paciente, como dije antes, desde el como eu já inicio de disse la antes, vida, desde o início da vida, se erige como una medida de
se ergue como uma medida de justiça social e também um indicador de en qualidade la salud. na saúde. La atención primaria de la O salud atendimento primário da sigue siendo saúde continua nuestro sendo fundamento estratégico, nosso nuestra fundamento guía, estratégico, nosso guia, nuestra agenda de transformación nossa de los agenda de sistemas de salud. transformação dos sistemas de Es saúde. allí donde É se aí construyen onde se construi las primeras líneas de prevención, as primeiras linhas de diagnóstico, de prevenção, atención de segura, diagnósticos, de y atendimento donde los seguro, servicios onde os permanecen serviços más permanecem cercanos a las comunidades y las mais familias. próximos às Y cuando comunidades e digo às famílias. cercano, Quando no eu me digo refiero próximo, solo a lo não me refiro geográfico, somente à parte me refiero al geográfica, vínculo, me refiro ao el vínculo. vínculo más importante O entre la vínculo mais población importante y entre a los população servicios e os es y serviços debe ser la atención é e primaria. deve ser o atendimento En primário. ese marco, Neste fortalecer marco, la seguridad del fortalecer a paciente segurança do en paciente todos los niveles de em atención todos os es níveis de clave atendimento é chave para asegurar la para continuidad de garantir los a cuidados, continuidade la integralidad y e a la integralidade confianza e a de confiança los sistemas de salud. dos sistemas de Al saúde. mismo tiempo, Ao mesmo tempo, como ustedes van a ver en este como webinar, vocês verão neste webinar, necesitamos adoptar un necessitamos enfoque adotar um persona enfoque de en curso la de vida seguridad del paciente. na segurança do paciente. La atención no comienza al nacer, O atendimento empieza en el periodo começa preconcepcional, num período, pero não somente no continúa con nascimento, los mas no cuidados período prenatales pré-conceptual, mas y continua también se com expande la o período atención al niño pré-natal. nacido E o y al atendimento à criança niño pré-nascida o se niña expande y se também prolonga hasta la adolescencia. à Estas criança e até a distintas adolescência. etapas Então, essas diferentes no etapas son solo não são secuenciales, sino somente que están sequenciais, interconectadas, mas estão interconectadas, modeladas por modeladas determinantes por comunes determinantes comuns. y que uno de los temas más importantes E um dos temas mais para nuestra importantes para a perspectiva nossa es que dejan perspectiva impactos é que deixam duradouros a lo impactos largo de duradouros toda la vida. ao longo de toda a vida. Es por eso que Por proteger isso la seguridad que desde el proteger a inicio significa, segurança en desde o última início instancia, significa, em última instância, invertir investir. y además invertir en la salud y en el desarrollo Investir de na sociedades saúde e no que sean desenvolvimento de sociedades. no solo Isso. más sanas, Que elas sejam sino não más somente mais resilientes. saudáveis, mas também mais resilientes. Quiero destacar Quero destacar también el rol também o central papel central del personal de salud, de los do recursos pessoal de humanos, saúde, de los dos profesionales, recursos de humanos, dos técnicos y profissionais, agentes de técnicos e comunitarios, agentes comunitários, que con vocación y también, ¿por qué no?, con mucho compromiso, que com vocação e transforman com muito cada compromisso intervención, transforma cada cada intervenção, protocolo cada protocolo en una atención concreta, em um cada atendimento guía en una concreto, cada práctica guia numa prática que permite salvar e vidas. permite salvar vidas. El rol de los recursos humanos es O papel dos fundamental recursos humanos y é es por eso fundamental. que Por isso, se requiere seguir é invirtiendo en necessário sus continuar investindo nas capacitaciones, suas en una capacitações capacitación e continua, também numa capacitação también obviamente contínua. en el bienestar de Também, los obviamente, recursos no humanos, bem-estar dos de recursos los humanos, equipos de salud, das de equipes de su saúde, capacidad de da sua trabajar en capacidade de entornos trabalhar em que tornos sean seguros. que sejam seguros. Estos factores son Esses elementos fatores são elementos esenciales de cualquier essenciais de estrategia qualquer en seguridad estratégia del paciente. de segurança do paciente. Por otro lado, también quiero destacar Também gostaria de un destacar concepto um que cada conceito vez más está que puesto cada sobre la vez mesa, que es la mais está innovación. sobre a mesa, La que é a innovación inovação. A desempeña un inovação papel desempenha um papel fundamental en esta fundamental agenda. nesta agenda. Y en este caso Neste incorporo caso, las incorporo nociones de as tecnologías noções de digitales, tecnologias la digitais, telemedicina, la historia clínica telemedicina, a electrónica, história clínica la eletrônica, inteligencia artificial en a este inteligência momento, artificial nesse y momento, soluciones basadas en e todos los soluções casos en baseadas em evidencia todos os casos em que evidências, permitan que permitam, de alguna forma construir, aportar de uma forma, herramientas construir e para contribuir com reducir ferramentas para errores, reduzir os para erros, anticipar para riesgos antecipar os y para riscos asegurar e para diagnósticos garantir os más diagnósticos oportunos. mais oportunos. Pero cuando estamos hablando de innovación no es Mas quando solo estamos falando de la inovação, aplicación de não é tecnologías somente a transformadas aplicação de en tecnologias instrumentos transformadas de em gestión, instrumentos de en gestão, instrumentos de diagnóstico, em en instrumentos instrumentos diagnósticos e terapéuticos. instrumentos terapêuticos. También, cuando hablamos Também, de quando innovación, nos falamos de referimos inovação, nos a referimos nuevas formas de a nova organización, forma de a la organização, posibilidad de a repensar possibilidade de y llevar a repensar la práctica
e levar à nuevo modelo de prática novos atención modelos de centrados atendimento en las centrados personas nas pessoas y junto con e junto uno de los pilares de la com um atención dos pilares primaria, do atendimento mecanismos de primário, participación mecanismos de social, participação que social, fortalezcan que algo que fortaleçam es tan intangible y tan importante algo que es que é la tão confianza de los importante, sistemas de que é a salud. confiança nos Esto que sistemas de tiene que ver saúde. con la relación entre el Isso que tem sistema que de salud haver y la a, población. a relação entre os Este sistemas de esfuerzo saúde e a requiere população. de la Então, participación este activa, reforço en realidad, requer de da todos los participação actores. Cuando ativa de digo todos todos los os actores, atores. me refiero Quando eu a digo los todos os tomadores de atores, eu me decisión, los refiro aos gestores tomadores de del decisões, sector de aos salud como vetores dije das equipes de previamente, saúde, pero también a las mas asociaciones também a profesionales y associações científicas profissionais e y también a la científicas, sociedad e civil y a las também a sociedade familias. civil, Gran as parte de esa famílias. conversación Grande parte dessa conversa es parte de lo que queremos faz parte do construir que queremos en este construir webinar, ¿no? neste webinar. Para el 2025 hemos Para definido 2025, desde el definimos OPS metas que son da muy OPAS metas que claras são muito y al claras, mismo tiempo muy mas ao mesmo compartidas tempo muito entre todos estos compartilhadas actores. entre todos esses atores, Mejorar la seguridad que é en la melhorar a medicación, segurança na medicação, fortalecer la seguridad diagnóstica a fortalecer a través de la segurança telemedicina diagnóstica y através da las historias telemedicina clínicas e as histórias electrónicas. clínicas eletrônicas. 3. Reducir riesgos Reduzir riscos para todos para los recién nacidos, todos os con especial recém-nascidos, atención a los com prematuros especial y atenção aos quienes presentan prematuros. afecciones al nacer. 4. Reforzar la 4. prevención y el control de Reforçar a prevenção e o infecciones. controle de Y por infecções. último, E promover por el último, compromiso promover o activo compromisso ativo de los usuarios, de las madres, de dos los usuários, padres, das de los mães, dos cuidadores pais, dos en cuidadores, cada caso em del cada caso proceso do de processo atención, en de cada una de atendimento, las em cada fases uma das del etapas proceso de do atención. processo de Las atendimento. Américas As enfrentan Américas realidades, enfrentam como ustedes realidades, saben, como vocês muy sabem, diversas, muito diversas, pero tenemos un mas desafío común, temos um desafio construir comum: sistemas de salud construir sistemas de más saúde resilientes, mais más resilientes, seguros y mais centrados seguros e en las centrados personas. na pessoa. El compromiso de los países, O los compromisso dos profesionales y la países, dos sociedad civil profissionais e da sociedade civil es decisivo é para convertir decisivo esta para aplicación en converter resultados esta aplicação em resultados concretos, concretos percibidos y sentidos por que parte de são la población. percebidos e Hoy sentidos por parte da reafirmamos que população. la Então, hoje, calidad reafirmamos y la seguridad que del a qualidade e paciente a segurança do no paciente son destinos, não sino são caminos destinos, mas de sim é um mejora, caminho de de mejora melhoria, continua, de uma melhoria procesos de contínua, mejora. de Y en processos de este melhoria. camino E nesse caminho, nadie debe quedar atrás, ninguém deve ficar para no trás. solo para Não alcanzar somente para el alcançar acceso a los o servicios de acesso salud aos con calidad serviços y de saúde com seguros, qualidade e sino que seguros, nadie debe mas também quedar que ninguém atrás deve de ficar para este trás proceso, de deste este camino processo, en sí mismo. deste caminho em si La mesmo. OPS convoca A OPS a los convoca gobiernos, os las instituciones, governos, los as profesionales de instituições, salud, las os comunidades, profissionais da las saúde, as familias, comunidades e a a que família, sumemos a que esfuerzos para somamos os prevenir esforços daños, para prevenir os danos, consolidar una cultura de consolidar uma seguridad cultura de y segurança asegurar e en cada garantir rincón de nuestra em región que cada cada niño, esquina da nossa niña região tenga la que cada oportunidad menino de ou menina tenha a crecer oportunidade de sano crescer y saudável seguro e seguro desde el primer día de desde o vida. primeiro dia de Muchas vida. gracias, Muito obrigado. Pablo, por esta oportunidad. Obrigado, Paulo, por esta oportunidade. Muchas gracias, Ernesto, Obrigado, por las Ernesto, palabras de por suas apertura, palavras de motivadoras y que abertura, palavras sientan las bases motivadoras para las e que presentaciones põe y as bases experiencias que para vamos a apresentações e compartir a experiências que vamos continuación compartilhar a seguir durante este seminario durante que este webinar. sigue este seminario. A continuación, A entonces, seguir, atenderemos a dos atenderemos presentaciones a que duas apresentações resaltarán e ressaltarão el marco. o marco Voy a compartir. Que van a resaltar el marco y la e vão ressaltar o relevancia marco e a de abordar relevância la seguridad de del abordar a paciente y en segurança do particular paciente, em la particular, provisión de a cuidados a provisão recién de nacidos, cuidados a niñas recém-nascidos, y niños, siguiendo crianças, lo que meninos e el doctor meninas, Vásculo nos seguindo o que o acaba de Dr. presentar. Vásculo En acabou primer de lugar, apresentar. Em escucharemos a primeiro la lugar, doctora Sonja escutaremos a Café, doutora Sonja jefa de la unidad de Café, curso de vida chefe da unidade saludable do curso de vida del saudável, Departamento de do Sistemas de Departamento de Servicios de Sistemas de la Serviços OPS, da quien OPAS, abordará
que abordará os desafios na segurança e o cuidado respeitoso aos recém-nascidos e crianças. Essa apresentação será compartilhada com a doutora Suzana Serruia, chefe de unidade de saúde das mulheres, materna, neonatal e reprodutiva. E a seguir, novamente, o doutor Ernesto Báscolo, chefe de unidade de atendimento primário de saúde e serviços integrados, se irá referir à segurança do paciente desde o princípio. Com esta breve introdução, vamos agora dar a palavra à doutora Café. Thank you very much. Good morning, everybody. Buenos dias. Goedemorgen. Muito obrigada, bom dia. That's the end of my languages. And so it's really a pleasure to Isso é be tudo able que eu to posso share this falar em outras presentation this línguas. É um morning. prazer compartilhar com vocês essa apresentação com vocês hoje. É uma apresentação que nós trabalhamos com a doutora Serruia. Obrigado, doutor Vasco, pelas suas palavras, porque você já me ajudou muito, porque eu estarei falando muito dos mensagens que você já falou. Próxima, por favor. Nessa apresentação, vamos sublinhar alguns problemas que são as bases de uma discussão no futuro. Temos alguns dados que são de alarme em relação ao atendimento de saúde e sobrevivência das crianças e dos adolescentes. Na nossa região, temos quase 1 milhão de nascimentos prematuros cada ano e 100.000 mortes neonatais. Isso é traduzido em mais de 255 mortes por dia. E também temos números muito altos de mortes fetais. Delas, quase o 20% ocorrem em intraparto. E muitas das causas das mortes neonatais ou fetais poderiam ser prevenidas por adequadas ações. E o mesmo é para a mortalidade pós-natal em crianças de menos de 5 anos. Na nossa região, trabalhamos na redução da mortalidade infantil, mas também temos ainda muitos números, ou grande quantidade de mortes preveníveis em crianças. Uma quantidade que poderia ser uma preocupação para todos. Algumas delas são pelos defeitos congênitos, diarreia, infecções, muitas causas que eu acho que são preveníveis, tratáveis. Quando vemos esses dados, temos ainda muito trabalho para fazer na nossa região. Próxima, por favor. Ao nível mundial, temos objetivos muito bem definidos. Nós sabemos que nos objetivos de desenvolvimento sustentável, alguns objetivos em relação à saúde, por exemplo, temos um que está focado na redução de mortalidade prevenível e mortalidade prevenível para todas as idades, especialmente crianças e adolescentes. Isso é traduzido na Estratégia Mundial para a Saúde da Mulher, Crianças e Adolescentes. Tenho certeza que todos já conhecem essas palavras-chave: sobreviver, prosperar e transformar. Sobreviver quer dizer prevenir, prosperar e para frente, mais para frente sobre mortalidade prevenível e ter a certeza que todas as crianças, adolescentes, mulheres tenham a oportunidade de desenvolver a seu potencial máximo. E ao nível regional temos o compromisso, o plano de ação para a saúde das mulheres, crianças e adolescentes e as meninas, que é uma transformação regional dos objetivos mundiais. E esse plano de ação foi adotado
no ano 2018 pelos membros da OPAS, um compromisso compartilhado na nossa região. Próximo, por favor. Também temos muita informação sobre o que fazer. Temos alinhamentos mundiais, regionais, e também temos alinhamentos, orientações sobre como assegurar que as crianças sobrevivam e prosperem e criar um entorno de facilitação do seu bem-estar. E essa é a terceira palavra, transformar. Próximo, por favor. O doutor Básculo já falou que também temos ferramentas que maximizam a informação digital. Por exemplo, temos nesse ponto alguns aplicativos que ajudam a gente a acessar informação neonatal, cuidado dos bebês e outras ferramentas digitais e plataformas, como por exemplo o campus virtual da OPAS, é uma oportunidade para aprender e colocar em prática aquilo que já aprendemos. Próximo, por favor. Aquilo que todo mundo precisa, que todos precisamos, é que as crianças e os adolescentes não são adultos pequenos. Muitas vezes temos a ideia generalizada em termos de saúde de adultos e achamos ou pensamos que é o mesmo para todos, mas deveríamos lembrar que a celebração do Dia do Paciente, focando as crianças e adolescentes, lembra a gente que as crianças precisam de intervenções específicas e eles precisam um cuidado individualizado, adaptado, como o doutor Básculo já falou. Ele falou da importância de um enfoque da vida toda. Nos focar na nossa mente e fornecer uma proteção ótima, um apoio ótimo. E quando pensamos no desenvolvimento físico, na fragilidade do nascimento e quando eles crescem, como eles evoluem em capacidade cognitiva, o contexto social que é tão importante para o crescimento, o desenvolvimento das crianças. Eles precisam um cuidado especial que muitas vezes eles não conseguem e não recebem, aquilo que contribui com problemas médicos, com mortes também. Está nesse estágio. Quando queremos falar um pouco sobre o tema, sobre a segurança do paciente, deveríamos levar em conta que a saúde das crianças e os adolescentes apresentam vulnerabilidades e as vulnerabilidades não são opções, é um princípio fundamental, é seu direito, o direito dessas crianças. Quando eles saem a um lugar de cuidado de saúde, eles deveriam estar protegidos. Próximo. E essa é uma responsabilidade de todos nós. E como o doutor Vásculo já falou, é uma responsabilidade compartilhada ter a certeza que eles estejam seguros. E nós sabemos que algumas das principais causas, conhecemos algumas das principais causas, conhecemos o entorno de cuidados de saúde, que reduzem a segurança do paciente, e essas causas, para falar somente de algumas delas, e vocês ouvirão muitas outras no nosso webinário, incluem, por exemplo, as causas, erros com medicação, e diagnóstico em infecções associadas aos cuidados de saúde, ou infecções que, que saem do entorno de atenção, de atendimento médico, e também dificuldades na disponibilidade, o acesso a equipamentos e suprimentos médicos, tecnologia, que é muito importante, e os recursos médicos.
que ajudarão a preservar as suas vidas. E também uma falta de sistemas de alerta, sinais de alerta. Quando falamos de, nós precisamos de fazer alguma coisa acontece com um recém-nascido e depois com outro e com outro, isso quer dizer que tem um problema que deveria ser resolvido. Algumas vezes esses sistemas de alerta não estão operativos ou não estão dando certo corretamente. Próximo, por favor. Então, quando falamos sobre uma melhoria de crianças e adolescentes, esperamos que todos vocês estejam comprometidos com fazer mais para atingir o objetivo. Como já falamos, é uma responsabilidade compartilhada por todos nós. A família, os profissionais, o sistema de atendimento de saúde de maneira individual, como uma equipe, todos os cuidadores, todos deveríamos estar comprometidos para fornecer uma máxima segurança às crianças e aos adolescentes no entorno médico. Próximo, por favor. E para finalizar, eu vou falar sobre algumas das coisas que poderiam ser feitas. As normas para melhorar a qualidade. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu tenho certeza que são coisas que serão repetidas no webinário, mas primeiramente deveríamos ter a certeza que todas as práticas estejam baseadas em evidências. Essas evidências existem. Temos todas as ferramentas, todos os dados. Deveríamos ter a certeza que existem sistemas de informação com geração de dados para uma tomada de decisão oportuna, sistemas adequados de derivação eficaz e que as crianças tenham uma continuidade de um atendimento que seja garantida, uma comunicação eficaz entre os profissionais de saúde e as famílias, uma participação significativa das famílias e outros fornecedores também nesse entorno de apoio e de ajuda para nossas crianças. Próximo, por favor. E também temos que assegurar e sempre ter em conta, levar em conta que a segurança é um direito. Tem a ver com o reconhecimento da dignidade. Isso inclui nossas crianças. Garantir que existe um atendimento médico de respeito, atendimento adequado e garantir que estamos num entorno onde o apoio psicossocial seja correto, o nível de atendimento médico de nosso entorno é importante para apoiar os pais, as crianças, os adolescentes. Estamos falando também da saúde da família. Temos que garantir que tenhamos profissionais capacitados, motivados. Aqui está o valor de cada vida humana. Eles devem ver o valor de cada vida humana e os recursos físicos, garantir que tenha suficientes recursos. Isso inclui medicamentos, infraestrutura, tudo que se necessita para fornecer um cuidado de qualidade para as crianças e para os adolescentes. E eu vou terminar aqui, a próxima. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada por essa oportunidade de apresentar essa pequena apresentação. Obrigado, Sônia, pela apresentação. Passamos a palavra ao Dr. Ernesto Básculo, quem vai se referir à segurança do paciente desde o princípio. Ernesto, obrigado, Paulo. Vou tentar não deixá-los cansados.
Vou tentar sintetizar algumas mensagens que eu acho que poderiam ser complementares à apresentação do início e, fundamentalmente, a excelente apresentação que fez Sônia. Meu objetivo fundamental é poder vincular a agenda de segurança do paciente, e como nós repetimos desde o princípio, quando falamos desde o princípio, não nos referimos somente ao recém-nascido, senão a todo o processo de atendimento, com a perspectiva de atenção primária e com uma perspectiva desse segmento da vida. E o ênfase que eu gostaria de dar nesse momento é como poder interpretar essa agenda como parte de uma agenda de transformação dos sistemas de saúde, não simplesmente como uma agenda pontual, para uma agenda que somente radique no compromisso individual e de profissionais e dos pacientes e da família, os usuários, e sim que possamos entendê-lo como parte de uma agenda estrutural de fortalecimento dos sistemas de saúde. E com esse propósito, primeiro gostaria de mencionar que quando nós falamos de segurança, a segurança do paciente, estamos nos referindo a uma das dimensões da qualidade que está relacionada a uma das formas, uma das mais importantes formas de como nós interpretamos os resultados e desempenho dos sistemas de saúde. Como vocês sabem, quando analisamos o desempenho dos sistemas de saúde, precisamos entender quais são as funções que tem o sistema de saúde e como avaliar essas funções do sistema de saúde. E não somente observando cada uma das funções de maneira separada, mas sim integradas. E quando eu falo sobre a função do sistema de saúde, eu estou me referindo a aspectos que estão relacionados à governança, e quando nós falamos de governança, nós não nos referimos somente às políticas de saúde, não somente às normativas, mas às diferentes estruturas de governança que, de certa maneira, vai empurrar a arquitetura do sistema de saúde. O funcionamento do sistema de saúde, em sua grande parte, depende de como esteja estruturada essa arquitetura e que muitas dessas estruturas de governança estão se referindo ou têm responsabilidades não somente na qualidade, mas também em realizar uma agenda de segurança do paciente. Portanto, não é somente uma responsabilidade individual, uma condição necessária, mas também como procuramos fazer com que essa agenda esteja nas diferentes estruturas de governança do sistema. Em segundo lugar, também gostaria de destacar algo que Sônia também propôs, que grande parte da agenda do paciente necessite de recursos. E quando nós estamos falando de recursos, eu não estou falando somente de recursos humanos, mas também tecnológico, infraestrutura, condições de qualidade estruturais do sistema. Esse é um dos componentes das funções do sistema de saúde, que são bastante importantes. Inclusive, tem uma perspectiva intersetorial inevitável que está ligada em gerar recursos críticos do sistema. Não podemos pensar em uma agenda de segurança do paciente sem esse componente. Em terceiro lugar, o componente inevitável de um financiamento. Quando eu estou falando de financiamento, eu não estou me referindo somente ao sistema de saúde, ou que o sistema de saúde tenha recursos necessários, mas que sejam organizados e assignados de acordo com a população e a qualidade dos serviços que nós precisamos. E, por último,
eu acho que é um dos pontos mais importantes da função do nosso sistema de saúde, que é o subministro dos serviços, a governança, o financiamento, gerar recursos, tem razão de ser facilitadores da nossa entrega em prestar serviços. E aí, um dos pontos que eu mencionei no início, e Sônia reforçou, é essa concepção do curso de vida que vem, de certa maneira, modelar os nossos formatos de atenção com a centralidade no paciente e nas pessoas. Não existe nada mais pertinente que incorporar essa perspectiva quando nós estamos falando de um recém-nascido, onde as delicadas condições de vida, tanto desse paciente recém-nascido, como de todo o seu entorno familiar, que são críticos. Além disso, como outros elementos tão importantes, cada coisa que nós fazemos nesse espaço, nessa etapa, tem repercussões para toda a trajetória do futuro, tanto da pessoa quanto da nossa sociedade. Segundo um grande tema, gostaria de destacar, ou talvez reforçar, que quando nós falamos de qualidade, nos referimos aos resultados. E nossa abordagem geral vincula o tema de qualidade com o tema de acesso. Quase que não podemos pensar em tema de qualidade sem acesso integral, um conjunto de serviços que a nossa população precisa. E a nossa abordagem analítica que motiva ou fundamenta intervenções de saúde, que temos que pensar em aspectos de acesso e de qualidade, atravessado por critérios de eficiência e equidade. Quando nós falamos que as nossas prestações devem ser de qualidade, garantindo a segurança do paciente, aplicando normas de qualidade, em última instância, não se entregam essas condições. E devemos reforçar o compromisso sobre aquelas populações onde mais necessitam. E, por isso, o tema de equidade é transversal e nos articula em termos de orientação. Eu não quero ser reiterativo. São pilares. E, por último, essas coisas não somente são declaradas. É necessário ser consciente, como foi proposto por Sônia nos desafios que nós temos. E estamos tentando tomar compromissos, levar adiante uma agenda não somente para avaliar a saúde universal de transformação, mas bastante importantes. Quando nós falamos de instituições, nós temos que nos referir a aspectos que são regulatórios no sistema, algo que está relacionado a regras. Quando nós falamos de regulação, nós temos que entender o que se pode e o que se deve fazer dentro do sistema de saúde. Nos referimos a mudanças institucionais, quando falamos de certos valores de saúde universal. Além de tudo isso, quando nós falamos de transformações, temos que apelar a transformações que são culturais, que são cognitivas. E quando nós falamos de segurança do paciente, se temos um ponto central que nós queremos destacar, quando nós falamos de uma cultura de segurança, nada mais vinculado a essa cultura de concepção, não somente para esse nível básico de atenção, mas como uma maneira de repensar
e transformar o nosso sistema de saúde com a lógica de quais são as necessidades que tem a nossa população e as percepções que tem. Bom, muito obrigado novamente por essa oportunidade. E que interessante o webinar, não somente com os participantes que nós vamos ter, mas também com as mais de 1.000 pessoas que estão conectadas nesse momento e a sua participação no chat que eu estou ouvindo. Muito obrigada. Muito obrigado, Ernesto, pela sua excelente apresentação, que junto com a que nos deu a doutora Café, nos indicam a necessidade de abordar, promover e trabalhar o poder da segurança e particularmente a relevância que essa tem no começo da vida. As apresentações indicaram a segurança como um aspecto que deve ser levado em consideração primeiro e sempre em todos os lugares, e que cada recém-nascido, menino ou menina, não são adultos pequenos, eles necessitam de uma atenção segura e individualizada. Mas também temos consciência de que na região das Américas existem experiências e perspectivas de sucesso. Por esse motivo, convidamos agora a um painel que vamos compartilhar algumas dessas experiências que nos ajudem a refletir e a encontrar ações em cada país, em cada jurisdição, em cada organização. E por isso é que agora vamos passar para um segundo momento desse seminário, no qual vamos contar com 5 experiências. Em primeiro lugar, vamos escutar a Aline Hahnemann, enfermeira, especialista materno-infantil, quem vai se referir às melhorias da segurança no medicamento no Brasil. Aline é magíster em saúde infantil, coordenadora geral de atenção em saúde de crianças, adolescentes e jovens do Departamento de Gestão do Cuidado Integral do Ministério de Saúde do Brasil. A continuação, Paola Barrientos, de Honduras, consultora nacional de OPS, quem vai falar sobre a importância das melhorias de segurança diagnóstico. Ela é formada em enfermagem especializada em obstetrícia. E logo, Alejandro Dinerstein, médico neonatal, membro do grupo HOP, de prevenção de cegueira neonatal causada pela retinopatia do prematuro da Argentina, que vai se referir à redução de riscos de recém-nascidos prematuros pequenos e doentes e a experiência do grupo HOP na Argentina. Também temos o Dr. Marlon Timothy, de Trinidad e Tobago, que vai falar sobre a prevenção de infecções. O Dr. Marlon é neonatologista, graduado na Universidade de Weston e com um fellowship em medicina perinatal e neonatal na Universidade de Toronto, chefe do Departamento de Medicina Neonatal do Hospital Geral da Espanha, no Porto da Espanha. E, finalmente, teremos a apresentação de Cara Gillard, de March of Dimes, dos Estados Unidos, quem vai nos contar sobre o envolvimento de pais e cuidadores no processo de melhoria da qualidade e segurança do paciente. Cara Gillard é vice-presidente associada da NICU Initiatives March of Dimes, lidera a NICU Family Support, que alcança mais de 70 hospitais. March of Dimes, ela trabalha em March of Dimes desde 1994, ocupando diferentes cargos, e essa fundação é um ator não estadual das negociações da OPS em torno da prematuridade e suas consequências. Então, vamos passar para esse painel excelente e damos a passagem à Aline para começar a sua apresentação. Muito obrigado. Aline, por favor, é contigo.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, doutor Pablo, muito obrigado pelo convite, por estar aqui representando o Ministério da Saúde. Gostaria só de fazer uma correção na minha apresentação. Eu sou técnica da CG Criage, que é a Coordenação Geral de Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens, dentro do Departamento de Gestão de Cuidado Integral, na Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, que é coordenada pela doutora Sônia Venâncio, que aqui represento no dia de hoje. Vou compartilhar, então, a minha apresentação, só vou pedir que vocês, por favor, sinalizem se está aparecendo ok. Sí, lo vemos. Perfecto. Então, mais uma vez, bom dia, trazendo um pouquinho sobre a experiência do Brasil na melhoria da segurança dos medicamentos. Então, fico muito honrada por estar nesse momento hoje, como já disse anteriormente, representando o Ministério da Saúde, e também muito honrada por estar aí, né, quem me antecedeu as falas, né, a doutora Sônia, a doutor Ernesto, que trouxeram muito bem o slogan desse ano, cuidado seguro para todo recém-nascido e toda criança, e aí trazendo desde o início da vida e pensando nas questões relacionadas à medicação, né, que a medicação, na verdade, ela deve salvar vidas e não colocar em risco, erros de medicação, né, que são uma das causas evitáveis dos danos, então o quanto que a gente pode trabalhar com isso no nosso dia a dia, e a prevenção fortalecendo aí a segurança do paciente. Então, quando a gente pensa nesse cuidado seguro para o recém-nascido e para a criança desde o início, eu gostei muito da fala da doutora Sônia, quando ela traz também a gestante. Então, a gente começa a cuidar desse recém-nascido, a gente começa a cuidar dessa criança desde o momento da gestação. Os objetivos da campanha esse ano, então, trazidas pela Organização Mundial de Saúde, são conscientizar sobre os riscos dos erros de medicação, engajar profissionais, gestores e a sociedade, promover medidas práticas de prevenção e também garantir o direito ao cuidado seguro. Quando a gente pensa, né, nesses objetivos, a gente entende que o trabalho ele tem que ser um trabalho intersetorial. Não adianta apenas a saúde estar envolvida, como bem disse o doutor Ernesto, mas outros setores também estarem envolvidos nesse processo do cuidado para que a gente possa garantir realmente uma qualidade nessa assistência e, por fim, a segurança que nos traz aqui no dia de hoje. Os erros, então, né, pensando que a gente tem no Brasil, os erros nas crianças e nos neonatos, que são aí uma população, como bem disse a doutora Sônia, com uma maior vulnerabilidade, eles estão muito relacionados a doses por peso, cálculos complexos e uma farmacocinética variável. Então, o quanto que a gente precisa olhar para a criança, olhar para o neonato, não como um mini adulto, mas como um indivíduo, um sujeito de direito e que precisa, por si, ter um olhar individualizado, singular para o seu cuidado. Olhando para as taxas do Brasil, nós temos um estudo que mostra que 43,5% das prescrições apresentam pelo menos um erro. E quando a gente olha a incidência disso, a gente tem os erros relacionados a prescrições e principalmente aos cálculos de dose. Então, mais uma vez, corroborando com a fala da doutora Sônia, nós temos que olhar para essa criança, para esse neonato como um sujeito e não como um mini adulto. E fazendo uma comparação com dados internacionais, a gente tem de 4 a 35 erros por 1.000 dias de pacientes. Então, é um grande desafio a gente conseguir reduzir os danos causados pelos erros de medicação em crianças e neonatos, e para isso a gente precisa realmente qualificar cada vez mais as equipes que estão à frente desse processo do cuidado. Os erros de dose são os mais frequentes, então, como eu já falei anteriormente.
Como é que o Brasil responde a essa nossa necessidade de qualificar e melhorar a segurança do paciente? Então, em 2013, o Ministério da Saúde lança a Portaria 529, que traz o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que tem por objetivo reduzir riscos e danos, implementar protocolos de segurança, estimular a cultura de notificação e melhoria contínua do processo do cuidado. E quando eu trago cultura de notificação, a palavra cultura já nos traz um novo desafio, porque quando a gente envolve cultura, a gente sabe que o processo, muitas vezes, ele é muito mais demorado, a gente precisa de mais tempo, a gente precisa de resiliência para que esse processo realmente aconteça, uma educação permanente de saúde para conseguir alcançar esses objetivos. E os eixos principais do Programa Nacional de Segurança são protocolos básicos, e aqui eu trago alguns exemplos: identificação do paciente, segurança na prescrição e administração de medicamentos, e aqui quando eu falo da administração de medicamentos, eu gostaria de trazer as questões relacionadas a medicações administradas por via enteral e por via parenteral, o quanto que a gente trabalha no Brasil com dispositivos que trazem uma diferença nessas conexões para garantir maior segurança, não só para os pacientes, não só para os nossos usuários, mas também para os profissionais de saúde. As questões relacionadas a cirurgias seguras, prevenção de quedas e infecções, com medidas simples, como, por exemplo, a higienização de mãos. A criação dos núcleos de segurança do paciente, então, são fundamentais para que a gente possa fazer essa ordenação do cuidado, não só a nível hospitalar, mas também de atenção primária à saúde. E aqui, trazendo a fala de Dr. Ernesto, como atenção primária à saúde, como ordenadora do processo do cuidado, e eu sempre gosto de trazer que essa criança, ela sai de casa e ela volta para casa. Então, da importância da comunicação entre as equipes da atenção primária à saúde e atenção hospitalar, para que a gente possa fazer, então, essa transição dessa criança de casa para atenção hospitalar e depois de volta para sua casa. E um monitoramento, então, né, por meio de Notivisa e relatórios nacionais. Então, desde 2013, o Brasil trabalha em cima desse Programa Nacional de Segurança do Paciente, que atende a todos, então, nesse território. Mas, como bem disse a doutora Sônia, né, nós temos que olhar para a criança de uma forma individualizada, de uma forma diferente do que a gente olha para o adulto. E aí eu trago a PNAIS, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Crianças, que esse ano completou 15 anos e que é o norteador do processo do cuidado para a atenção à saúde da criança no Brasil. E dentro dessa política nós trabalhamos em 7 eixos, então esses eixos norteiam o nosso processo do trabalho no dia a dia, e aqui eu quero chamar a atenção para o eixo 1, que traz a atenção humanizada e qualificada à gestação, parto, nascimento e ao recém-nascido. Entendendo aqui que a segurança do paciente é uma temática transversal a todos os eixos, aonde a gente olha a criança em todos os momentos, junto com a segurança do paciente. Claro que pensando que em diferentes etapas nós vamos ter um olhar diferenciado para essa criança. Mas quando a gente fala de segurança no sentido de medicamentos, a gente tem que lembrar que as questões relacionadas a dispositivos e dosagens, elas são lineares. Então, cada idade, cada peso, né, doses diferentes, dispositivos diferentes que devem ser seguidos para melhorar aí a qualidade nesse processo do cuidado e, com isso, garantir a segurança dos nossos pacientes sempre que possível. E quando eu trago o eixo 1, dentro desse eixo, o Ministério da Saúde, junto com o Instituto Fernandes Figueira, traz os 10 passos de qualificação do cuidado neonatal. Esses 10 passos foram desenhados para que as unidades neonatais de todo o país pudessem ter acesso a essa informação e qualificações permanentes para que isso acontecesse. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o passo 7 e para o passo 8. O passo 7, a gente traz: pratique o método canguru e integre a família e a equipe interdisciplinar no cuidado individualizado.
Por que eu trago isso? Lembrando que a família faz parte do processo do cuidado. A família não deve ser considerada visita dentro das UTIs neonatais, UTIs pediátricas e unidades pediátricas. Ela faz parte desse processo do cuidado e ela deve ser orientada para conseguir apoiar a equipe nesse processo de qualidade do cuidado, bem como ela vai continuar fazendo isso quando ela voltar para sua casa, quando ela voltar para a atenção primária à saúde, e trago também a importância, como já foi dito anteriormente, dos agentes de saúde, para que a gente possa ter um olhar amplo dentro do território e conseguir fazer alertas e fazer com que essa população tenha um atendimento, se necessário, com a maior celeridade. Trazendo também o passo 8, que traz para a gente seguir as normas de segurança do paciente nos cuidados com o recém-nascido. Então, o quanto, né, a gente precisa olhar para esse protocolo, né, estabelecido dentro das unidades, para que a gente tenha uma comunicação efetiva, para que a gente tenha uma identificação adequada dessa criança e que a gente consiga estabelecer um processo com uma maior qualidade. Lembrando, mais uma vez, que esse processo que garante a segurança desse paciente, ele versa sobre a equipe interdisciplinar, mas nunca esquecendo da família. E quando essa criança tem alta, é importante a gente, em uma das consultas, dentro da atenção primária à saúde, fazer o desenho do genograma e do ecomapa dessa criança. Muitas vezes as pessoas mais próximas à mãe, ao pai, ou as mães, aos pais, pensando nas novas conformidades de família, não é um parente mais próximo, e sim o vizinho ou outra pessoa amiga que se aproxima e apoia esse processo do cuidado. Seguindo com isso e pensando no que foi dito pelo Dr. Ernesto, o Brasil ele precisa olhar para as questões relacionadas aos recortes étnico-raciais e também para a questão de regionalização. No dia 12 de setembro de 2024, fez um ano agora, foi, então, publicada a nova portaria, né, da rede materno-infantil, com o nome de Aline Pimentel. Então, a gente tem aí essa portaria sendo uma portaria que traz as questões relacionadas à rede Aline, que era a antiga rede de apoio materno-infantil, aqui utilizada pelo Brasil, e agora a Aline, então, né, a rede Aline, aonde a gente traz as questões do recorte étnico-racial e da regionalização como pauta principal desse novo desenho do cuidado materno-infantil. Então, a Aline foi uma mulher negra de baixa renda, moradora de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, que fica na região sudeste do Brasil, uma mulher grávida de 6 meses, com 28 anos, em 2002, que deixou uma filha órfã de 5 anos e também, devido a acometimentos, né, durante a gestação, o bebê, né, o neonato, também acabou indo ao óbito. Então, o Brasil traz esse caso, reflete sobre esse caso, e a partir disso, então, a Rede Aline é criada, reafirmando o compromisso do Ministério da Saúde do Brasil em enfrentar os desafios históricos que a gente vem ao longo dos anos. Então, essa rede traz um olhar para o puerpério e para a saúde da criança, que é o que eu vou me deter hoje, mas, obviamente, a gente tem todo um olhar para a atenção da gestação, atenção relacionada à questão de sexualidade e também questões reprodutivas, um olhar também para as questões que estão relacionadas ao parto, ao puerpério dessa mulher, mas aqui eu trago algo que fortalece a questão da segurança do paciente, como disse o doutor Ernesto, a gente precisa de educação continuada, mas a gente precisa de investimentos. Então, a gente parte para os investimentos através de um aumento do custeio dos leitos de UTI neonatal, que nós temos aqui no Brasil, então, um valor no aumento de 20% das diárias desses leitos, e também dos leitos de U5 e U5. No Brasil, os leitos de U5 são os leitos intermediários entre a unidade de terapia intensiva neonatal e a U5, que é a nossa unidade canguru, e fazem, então, essa interface da passagem, então, pensando nas questões do cuidado progressivo dessa criança. Por que pensar no cuidado progressivo e associar mesmo a questão de qualidade e segurança do paciente?
porque quando o paciente não precisa mais estar dentro de uma unidade de terapia intensiva neonatal, onde a gente tem mais tecnologias duras, esse bebê pode ter um cuidado com as mesmas questões relacionadas à questão de ciência, a questão do cuidado, mas com menos tecnologia. E todo esse tempo do cuidado, quanto na UTI neonatal, tanto na unidade intermediária, quanto na unidade canguru, a gente trazendo a tecnologia leve do cuidado, né, da estratégia do método canguru, onde a gente preconiza o contato pele a pele e a presença, então, dos pais 24 horas por dia participando desse processo do cuidado. Então, para a gente fomentar e dar mais celeridade, a ampliação dos leitos de UCINCA, que são os leitos que antecedem a alta desse bebê, um aumento do investimento civil necessário para que isso acontecesse. Então, o Brasil, a partir dessa portaria, aumenta esse recurso, equipara os valores do leito de unidade intermediária com as UCINCAs, mostrando aí o quanto que a gente entende a importância desse cuidado progressivo. Então, nas UCINCs, a diária houve um aumento de 82% e qualificação de 70%, que está relacionado a recursos, e a diária da UCINCA, nossas unidades cangurus, onde a mãe é convidada a ficar 24 horas do dia, né, junto com seu filho, realizando os cuidados, e a equipe faz o apoio desse cuidado, houve um aumento das diárias de 270% e qualificação de 70%. Além disso, nós temos os ambulatórios de segmento dos recém-nascidos egressos das unidades neonatais, que até então não havia um custeio, e a partir de agora, então, esse componente passa a receber um incentivo mensal, então, com repasse anual, e que a gente sabe que isso apoia na qualificação do processo do cuidado. Então, a partir da publicação da portaria também, né, esses ambulatórios passam a receber recurso, e os bancos de leite humano, que dão celeridade ao processo de alta, no sentido de que a gente, né, tem aí um consenso mundial de que o leite humano é o melhor para esse bebê, diminui questões relacionadas à enterocolite. Se a gente não tem enterocolite, muitas vezes esse bebê não precisa nem passar por antibiótico terapia, e aí a gente está trazendo de novo para a questão do processo de medicação. Então, a partir desse novo componente da rede, os bancos de leite passam a receber um incentivo de R$20 mil mês, quando são bancos autossuficientes. O que quer dizer Aline, você consegue me escutar? É a Sim. doutora Suzane. Você tem mais um minuto, porque Ok. são 5 Então, vou passar apresentações, bem nós já rapidinho, passamos um pouco do seu desculpa. tempo. Então, Muito obrigada. os autossuficientes, então, aonde eles atendem 80% das prescrições das unidades neonatais e R$15 mil mês aqueles que não atendem. Passando rapidamente aqui, estratégia Qualinel e método Canguru, medidas na atenção hospitalar, então, que já foram faladas, que eu não preciso me deter mais quanto a isso. Na atenção primária, muito bem faladas, então, também pelo doutor Ernesto. E aí, trazendo as metas da ODS, que todos nós trabalhamos juntos para alcançar, acabar com as mortes evitáveis em recém-nascidos menores de 5 anos e acesso universal a medicamentos seguros. Então, através dos programas que eu apresentei do Brasil, é isso que a gente busca. Alguns desafios que eu acredito que muitos de nós enfrentamos ainda, um deles a falta, né, as falhas de comunicação entre as equipes. E aqui eu só trago uma mensagem final: se mudarmos o início da história, nós mudamos toda a história. Então, que a gente possa ter mais momentos como esse para compartilhar temas tão importantes como segurança do paciente, para que a gente possa garantir um futuro melhor para todas as nossas crianças, não só do Brasil, mas também do mundo. Eu fico à disposição de todos, e aqui está o nosso e-mail para contatos. Muito obrigada. Muchas gracias, Aline, por la presentación, por la Muito obrigada, excelente Aline, pela apresentação, pela excelente experiência no Brasil e a política e todas as segurança aos recém-nascidos. E seguindo com a agenda, passo a palavra a Paula Barrientos, que desde Honduras vai apresentar a experiência da segurança diagnóstica.
Bom dia. Cordial saúde do Dr. Ernesto Básculo, aos expositores e a todos os participantes. Agradeço o convite a esse webinar. O Dia Mundial da Segurança dos Pacientes nos lembra que o atendimento seguro deve começar desde a primeira batida do coração. Me alegra muito estar aqui presente para compartilhar a experiência da OPS da OPAS Honduras. A Secretaria da Saúde, com apoio técnico e financeiro da OPAS Honduras, han liderado intervenções estratégicas para fortalecer a segurança do paciente neonatal, enfocando-se em dois eixos chaves. Primeiro, melhoramento das condições habilitantes nos serviços de atendimento do parto, garantindo entornos seguros e protocolos padronizados para a atenção do recém-nascido. Desenvolvimento de competência do pessoal de saúde através da capacitação especializada e capacitação contínua. Isso mostrou como a conformação de inovação técnica e inovação na prestação do serviço e o fortalecimento institucional pode gerar mudanças. Hoje de manhã vou compartilhar com vocês a experiência desenvolvida na região sanitária de Inducutá, que é um departamento com estado de 274.300 habitantes, onde cada ano são registrados 6.400 nascimentos. E vale a pena destacar que 78% da população vive em zonas rurais e pertence a povos incas, um dos novos povos indígenas reconhecidos oficialmente em Honduras. A partir dos resultados da linha base em saúde neonatal, foi feita com a região sanitária uma análise para identificar as oportunidades de melhoria, propor estratégia e definir processos de gestão que podem ser implementados pelas autoridades e pelo pessoal técnico. Foi elaborado um instrumento de avaliação integral que permitiu medir 4 dimensões: ambientes habilitantes, 54 critérios, condições para transferências de neonatal, 6 critérios, cumprimento da normativa nacional, 15 critérios, capacitação do pessoal, 11 critérios. Através de uma metodologia de análise enfocada no fortalecimento contínuo da qualidade orientada a fortalecer e garantir a segurança do paciente neonatal. Como podem observar aqui no quadro, a linha base mostra que a dimensão com a porcentagem mais baixa, que é 43%, corresponde à capacitação do pessoal de atendimento no atendimento integral do recém-nascido. Isso mostra uma oportunidade-chave para fortalecer a segurança do paciente neonatal. Foi implementado os seguintes modelos de capacitação baseadas na evidência: ajudando o bebê a respirar, cuidados essenciais para todos os recém-nascidos, cuidados essenciais para bebês pequenos. Uma metodologia de baixa dose e alta frequência que integra capacitação clínica contínua e práticas simuladas. Conseguimos capacitar a 43 provedores e de 100% dos serviços de maternos e infantil conta com pessoas capacitadas. E também mentores nos principais hospitais de referência dessa região. Paola, ¿puede hablar menos a una velocidad un poco más baja para que ayude a los intérpretes a hacer el trabajo? Gracias. Nesta parte, quero compartilhar com vocês as principais inovações metodológicas na implementação da segurança do paciente neonatal. Primeiro, as mentorias à distância. Se estabeleceu um sistema de segurança mensual com o objetivo de garantir a aprendizagem depois da capacitação, facilitar também, através de dúvidas clínicas, reforçar as competências do pessoal.
Segunda, as esquinas de reabilitação. Foram criados espaços de simulação semanal desenhado para fortalecer as habilidades e as destrezas do pessoal através de cenários práticos e avaliação sistêmica de competências, garantindo a melhoria contínua do atendimento neonatal. E, por último, sistemas de semaforização para a qualidade e segurança do paciente neonatal, como uma ferramenta visual desenvolvida para apoiar as equipes a identificar as áreas prioritárias e intervenções necessárias, assim como o reconhecimento de fortalezas, usando códigos de cores claras e fáceis de interpretar. Essas inovações estão transformando a maneira de garantir a segurança do recém-nascido. Essas ações implementadas têm um impacto direto na segurança e qualidade do atendimento ao neonatal, fortalecendo assim os procedimentos clínicos como a aspiração seletiva do recém-nascido, amamentamento materno precoce e amostras de sangue do cordão. Também foi possível capacitar 100% do pessoal de cuidados obstétricos e neonatais essenciais. Também se alcançou 100% de cumprimento de normativas de reanimação neonatal e também se conseguiu sistemas de transferência neonatal operativa 24/7 com pessoas capacitadas. Da mesma maneira, 100% do serviço materno-infantil de primeiro nível de atendimento aumentou significativamente as capacidades de atendimento neonatal de emergência, padronizando protocolos de estabilização pré-transferência e também fortalecimento da comunicação com o hospital de referência. Também os participantes estão comprometidos a repetir essa capacitação para formar o pessoal dos seus respectivos locais. Também uso compartilhos de manequins e de serviço para fortalecer as práticas clínicas e também a orientação contínua para o segmento pós-capacitação. Da mesma maneira, há um compromisso institucional alto na participação ativa das autoridades, tanto nacionais como locais. E para terminar, a segurança do paciente neonatal não é opcional. É essencial para garantir o acesso e a cobertura universal, como direito à vida e à saúde universal de cada recém-nascido. Não sei, Paulo, se temos alguns minutos para apresentar o vídeo. En todo caso, podemos pasar a las siguientes presentaciones y luego vemos Em todo caso, ¿te parece? passamos à seguinte apresentação, depois voltamos para ver o vídeo. Gracias a ti, gracias por Obrigado, la obrigado a experiencia você, obrigado de pela Honduras, experiência da Honduras. tan rica. É tão Entonces, interessante. dando seguimiento a la agenda, Continuamos com a pasamos agenda, a la passamos presentación a cargo a de Alejandro apresentação Dinerstein de en cuanto a la Alejandro prevención de la Dinas, hepatitis. enquanto a Adelante, Alejandro, por favor. prevenção. No te oímos, Alejandro. No sé si... ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias Muito a OPS, obrigado ao a Pablo Durán OPAS, a por la Pablo posibilidad de Duran, presentar pela la oportunidade de experiencia apresentar a del Grupo ROP experiência Argentina do desde Grupo ROP da hace Argentina, más de 20 años que é uma experiência trabaja de por la mais de 20 anos, prevención trabalha para a de la ceguera de la prevenção. infancia por retinopatía de la prematurez. Perdón que no está en modo de presentación. Ahí está. E trabalha sobre a prevenção da Ahora cegueira na sí, infância com a no. retinopatia da prematuridade. Ahora Bueno, sí. bien. ¿Qué es el Grupo ROP?
O que é o Grupo ROP? O Grupo ROP é um modelo de trabalho, um modelo colaborativo, é um grupo multicêntrico que oferece assessoria técnica e especialidades às autoridades, desde o Ministério da Saúde da Nação, que recebe informações de 114 serviços das 24 estados da província e tem uma cobertura nacional. Esses serviços informam os dados em tempos reais. O ROP oferece apoio técnico contínuo e especializado, focalizando-se nas instituições cujos dados, cuja incidência está acima da média nacional. E informa aos 114 serviços os dados, analisa esses dados e envia sugestões de melhoria da qualidade à medida que é possível. Desenvolvermos redes de diagnósticos e tratamentos in situ, rede de telemedicina. O grupo assessorou as autoridades nas necessidades de comprar equipamentos de alta complexidade para o tratamento a laser, oftalmoscópico e também assessorou a melhor distribuição dos equipamentos que são comprados. Tudo isso, mas a publicação de material docente, guias de prática clínica, etc., permitiu estabelecer um padrão de atendimento que pretende ser uniforme a nível nacional, ainda que exista brechas importantes na qualidade do atendimento. Porque dizemos que a retinopatia é um desafio crítico de segurança do paciente, porque é produto de falhas sistêmicas nos processos de atendimento, utilização inadequada do oxigênio, ausência de protocolos e gestão deficiente. Esta é uma condição evitável se melhoramos a qualidade do atendimento neonatal e se fazemos um acompanhamento oportuno, a maioria dos casos de ROP podem ser prevenidos. Também é interessante destacar que isso se torna um indicador da qualidade do serviço. Diminuir a incidência da reonopatia vai ajudar a diminuir a incidência das outras comorbilidades. Prevenir a ROP é um imperativo ético, é uma obrigação e é um direito fundamental dos pacientes. Quais são as estratégias cinéticas que nós implementamos para a prevenção dessa patologia? Obviamente, a regionalização. Sem regionalização do cuidados pré-natais e todos os demais que fazemos, é possível que tenhamos os resultados esperados. Temos que ter centros de complexidade adequados que recebem os pacientes de alto risco. Eu digo as gravidez de alto risco, não as crianças, porque depois do nascimento, você vai expor a paciente a muitos riscos. Então, você deve derivar a mãe a isto. Então, as mulheres grávidas vão receber serviços de qualidade. Isso é necessário para prevenir a ROP. Elas serão atendidas por pessoal capacitado e também pessoas que recebem capacitação contínua com tecnologia adequada para atender essas mães. Não somente ter tecnologia adequada, mas deve garantir a manutenção disso tudo. E também instituições que facilitam a integração da família, para permitir o atendimento dos seus filhos, integral dos seus filhos junto com ele. E também, uma vez que tenhamos uma regionalização, temos que garantir um uso adequado do oxigênio através de protocolos estritos e monitorização contínua para garantir que se respeita as recomendações sobre a segurança do oxigênio. Outro tema importante é a restrição do crescimento. Também a restrição e dá um apoio nutricional adequado desde o próprio nascimento, a produção da lactância materna e a contribuição de qualidade é uma outra estratégia de prevenção.
dentro de atores de risco que estão expostos aos nossos pacientes. Temos anemia e a consequência é a transfusão, porque estamos usando hemoglobina que pode aumentar o risco da renopatia. Então, uma ligação tardia do cordão, protocolos de transfusão restritivas, micrométodo e estratégia da segunda opinião são fatores que nos levará a reduzir a exposição a este fator de risco. E claro que, uma vez que falemos todos os fatores de prevenção primária, temos que garantir uma pesquisa e, para isso, temos recomendações de tratamento in situ. Esse tratamento in situ é a melhor opção, o lugar onde o paciente se encontra para abordar esse diagnóstico e também o tratamento. Quais são os resultados do programa do último ano? 30% de recém-nascidos menores que 1.500 gramas apresentam algum grau de HOPE. 9% de crianças prematuras necessitaram de tratamento, seja com laser ou outros. E aqui temos um problema importante. Casos inusuais. Esses pacientes não deveriam ter HOPE porque tem uma idade gestacional maior, porque tem maior peso de nascimento, continua sendo um problema. Conseguimos diminuir de 30% a 40% de 2003 a 2004, quando iniciamos com esse trabalho, a 12%. Essa também continua sendo uma tarefa pendente. Dentro das áreas que queremos ver, há 3 oportunidades de atendimento, e seria através de forçamento de capacidade, ou com atividades docentes contínuas para profissionais, oftalmologistas. Nós criamos redes para o atendimento e o tratamento, mas também redes de telemedicina que permitem compartilhar imagens para o diagnóstico e a interconsulta e também para a capacitação. E dentro dessas conquistas temos que destacar o curso de formação virtual que esteve durante muitos anos disponível e o que permitiu capacitar a mais de 2.000 profissionais da área da saúde. Então, quando falamos de pesquisa oportuna e tratamento em SUTA, falamos de fechar essa lacuna, falamos que isso garante um diagnóstico oportuno e você pode ser detectado de maneira precoce e também você tem um tratamento precoce. Permite melhorar a coordenação entre os neonatólogos, os enfermeiros e oftalmologistas. Elimina os riscos e os perigos associados ao transporte dos neonatos críticos e diminui o estresse do recém impacto no futuro dessa população. Conseguimos que 50% dos recém-nascidos de 2024 en el 94%. Estas redes de diagnóstico y Essas redes de diagnósticos e tratamento itinerante permite interconsultas, mas também evolui o acesso a cuidados especializados, levando o diagnóstico e o tratamento aos centros onde os pacientes estão internados. E esta é uma intervenção que melhora a qualidade e a segurança dos cuidados neonatais. Quais são os desafios pendentes? Quais são os desafios pendentes? Um financiamento estável. Não temos financiamento. Faz tempo que não temos financiamento e necessitamos urgentemente de recursos sustentáveis para garantir a continuidade do programa a longo prazo. Ainda hoje, a incidência de HOPE nas diferentes unidades varia, a presença de casos inusuais nas diferentes unidades também varia. Então, persiste as brechas geográficas e socioeconômicas que limitam o acesso a cuidado equitativo, a cuidados de qualidade. Temos que eliminar as oportunidades perdidas. Os casos inusuais não devem existir e as oportunidades perdidas. E também oportunidades perdidas de diagnóstico e tratamento não devem existir.
Então é necessário um mecanismo de financiamento criativo e políticas que façam possível o acesso universal ao cuidado. ROC é um modelo de segurança do paciente em abordagem e prevenção do ROP. O ROP se consolida como indicador-chave de segurança que reflete a qualidade integral dos cuidados perinatais. Falamos de perinatal porque cada vez mais os obstetras têm um papel na prevenção da rinopatia, não somente pela maduração pulmonar, que no nosso país não supera 50 e pouco por cento. E essa é uma outra grande dívida que temos, porque nos dedicamos a cuidar da saúde perinatal, mas porque cada vez se identifica mais fatores de risco materno associados à rinopatia. Sí, Ir un cerrando, enfoque gracias. multidisciplinario es un abordaje exitoso, Também requiere um enfoque multidisciplinar, multidisciplinário, integre todos uma los datos, abordagem todo el de cuidado, sucesso que requer um enfoque finalmente sinérgico e invertir en prevención de multidisciplinar, ROP es costo e efectivo também y equivale a invertir en calidad investimentos y em equidad del prevenção de sistema de ROP, cuidado e perinatal. também temos o El programa programa ROP ROP, demuestra que la e colaboración mostra que a sistemática y el colaboração compromiso sistêmica e de profesional compromisso puede profissional transformar los pode resultados transformar de os salud a resultados de nivel saúde nacional. a nível nacional. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Excelente experiencia. Excelente Muchas experiência, gracias, muito obrigado, Alejandro Dinerstein, por la Alejandro, presentación. Y pela ahora damos apresentação. E la agora palabra al passamos a doctor palavra ao Marlon Dr. Timothy de Marlon Trinidad y Timothy, Tobago, quien de va a Trindade e compartir Tobago, que vai la compartilhar experiencia a del experiência país en do cuanto a la país prevención enquanto a y el prevenção abordaje de las e infecciones abordagem das sexualmente transmitidas. infecções Dr. Timothy, e the floor is sepse. yours. Thank you. Dr. Timothy. Tenéis que hacer clic, Alejandro, en dejar de compartir. Bien. Good afternoon, everyone. Buenas tardes. Boa tarde. Boa My name is tarde. Dr. Marlon Timothy, as Pablo introduced me, and I'm Meu very nome é happy to Marlon be here presenting Timothy Trinidad and Tobago's e eu experience estou with muito feliz de preventing estar aqui infections. Can everybody apresentando a hear me okay? experiência de Trinidade e Tobago sobre a prevenção de correcto. infecções. Excellent. All right. So for those of you who do not know Trinidad and Tobago, we're a small twin island Para state as pessoas just que at the não tip of conhecem, South America, Trinidade as e you can see, Tobago é very uma close pequena to ilha na Canada. ponta We da are América do celebrating our Sul. Republic Day tomorrow, September Nós 24th. Amanhã é o dia da celebrar a programação da República. Temos a população de 1,4 milhões. Temos a melhor comida do mundo, a melhor carne do mundo. Desculpem os brasileiros que estão no webinar. Então, temos os melhores atletas também do mundo. Qual foi a nossa experiência em prevenção dessas infecções? E eu gostaria que vocês vissem rapidamente isso. Nós temos quase 6 unidades neonatais em Trinidade e Tobago. 3 dessas foram estabelecidas entre 2014 e 2024. Então, agora temos 3 unidades do nível 3 e 3 unidades do nível 4. 2014 a 2024, só tínhamos uma unidade de neonatal para toda a ilha. Em 2025, temos 3, com um acordo com a Universidade de Toronto, por isso agora temos 3 no setor público. Em 2013, tínhamos uma mortalidade de 13 por cada 1.000 nascidos vivos. Em 2025, usando os dados que temos agora temos 6,9 por cada 1.000 nascidos vivos. Então, podemos conseguir os objetivos para a região sul-americana. Se vemos a sepse neonatal, é um dos grandes problemas que nós enfrentamos em todo o Caribe e na América Latina. Quase meio milhão desses neonatos morrem de sepse. Então, eu vou compartilhar com vocês nossa abordagem sobre a sepse neonatal. Apesar da diminuição
de nascimentos que diminuíram, como vocês podem ver na tela. Se vocês olham a primeira linha de 2023 até agora, nós vimos uma redução significativa nos nossos nascimentos. E a mesma coisa acontece em todo mundo. Nossas admissões NICO também diminuíram, como vocês podem ver, e também, em particular, temos as admissões, muitas coisas estão acontecendo que ajudaram essa redução. Mas, quando vemos essa tabela, vemos que era de menos 1.500 gramas, e entre 24 e 25, vimos quase 50% de redução nas nossas mortes por sepse ou modalidade de sepse com pacientes com menos de 1.500 gramas. Quando temos a média da sepse, vemos que diminuiu de 2,4 para 1,6. E com um percentual, com uma redução gradual, como vocês podem ver. Temos muitas intervenções que contribuem para essa redução da sepse em todo o país. A educação materna, os cuidados antinatais melhorados, o uso adequado de esteroides antinatais e a intervenção intraparto apropriada. Também os protocolos, o NICO, protocolos relacionados com o pessoal, mas, novamente, em relação à sepse, queríamos saber exatamente onde podíamos marcar uma diferença maior. Então, usamos diferentes ferramentas, diferentes marcos na OMS, a publicação também para esse problema. A ação 1.3, prevenção das infecções. Algumas das intervenções que foram implementadas, também temos os protocolos que trabalhamos nesse ponto e um modelo de atenção baseado na família. Aqui está o tema do aleitamento materno também, o cuidado da mãe canguru. Isso para os bebês vulneráveis. É o que, em relação à gestão de antibióticos, isso é algo que se fala muito. Se podem começar com esses... Eu garanto que se necessita um grupo interdisciplinar com biólogos, porque isso é importantíssimo, porque vocês devem saber qual é a bactéria da sua população, da sua instituição, quando estão elaborando essa política para neonatais. O nosso objetivo é proteger os menores pacientes. Temos essa política do medicamento correto, pela razão correta, no momento correto. São frases muito simples, mas que dizem muito sobre o que tão eficiente é essa medida. E no que se refere a essa gestão de antibióticos, começaram de uma maneira inteligente, da maneira tradicional, se fala da primeira linha, segunda, terceira, quarta linha de antibióticos. E agora estamos mudando a abordagem para individualizar a estratégia para antibióticos baseados na exposição, no risco e no caso. Começamos de maneira inteligente, estabelecemos objetivos precisos. Se temos uma mãe que tem uma infecção, vamos começar com uma grama negativa, uma positiva, e tratamos de ser mais centrados para abordar, tratar da infecção que teve um contágio pela mãe. E temos que nos deter no momento preciso. Isso é o mais importante em relação à gestão de antibióticos. Os antibióticos são administrados muito tempo
e se tem complicações inesperadas de infecções, de fungos, por exemplo, e isso piora a situação do paciente. E isso traz uma série de consequências. Sobre as linhas centrais, descobrimos que 60 a 75% dos casos que estavam em cultivo na Nico tinha essas linhas centrais associadas e estabeleceu protocolos para as linhas centrais para prevenir esse tipo de infecção. E temos uma equipe multidisciplinar, não implica o profissional clínico, mas também não clínico, os que estão encarregados do armazenamento, porque se eles não podem começar com um protocolo tão rígido para prevenir essas infecções, devem garantir deter tudo de uma maneira contínua. É claro que a evidência, introduzimos isso para uma grande redução da sepse. Então, incluímos também a família no NICO, nos protocolos, para utilizando o leite materno para a terapia imunoral e também o benefício de ter essas intervenções livres de mamãe com canguru. Muito obrigado por poder compartilhar essa experiência do nosso formoso país de Trinidad e Tobago e a nossa experiência nesse sentido. Obrigado, Marlon, pela apresentação. É um tema que preocupa muitos países, há muitos estabelecimentos de saúde e há muitas unidades de cuidado neonatal. Finalizando esse painel, vamos passar para Tara Gillard, de March of Dimes, quem traz a perspectiva das famílias. Cara, por favor, é contigo. Obrigada a todos os apresentadores hoje pelas suas excelentes apresentações. Eu gostei muito da apresentação de Trinidad e Tobago e eu vou visitar. Obrigado por incluir na apresentação. Eu gostaria de mostrar alguns slides e a nossa experiência. Vocês devem saber que... Perdão. A próxima, por favor. Vocês devem saber que cada um de nós foi apoiado por March of Dimes, ou talvez receberam, por exemplo, a vacina do pólio. Então, bem-vindos a todos e novamente, desde 1938, nós fomos muito agressivos para dar acesso à segurança e o cuidado, tanto das mães como das famílias e dos bebês. Então, o nosso legado, March of Dimes, trabalhou nas vacinas, que é um tema importante no nosso país, e continuamos trabalhando para isso. E eu quero ressaltar que, recentemente, nós lançamos o nosso modelo de mães e bebês para facilitar o acesso das mães a esse serviço. Nossa missão é liderar a luta para a saúde das mães e dos bebês, e a razão é que, como, por exemplo, nós sabemos, infelizmente, nos Estados Unidos é uma das nações desenvolvidas mais perigosas para o nascimento das crianças, dos bebês. Temos 5,5 milhões de mulheres que vivem em áreas com pouco acesso à saúde materna e infantil, e o serviço é muito básico, que não tem acesso. Então, isso acontece nos Estados Unidos. Vocês também podem ver no slide anterior, falávamos também sobre uma série de problemas como a geografia, a dispersão.
E também as diferenças raciais para mães pretas e mães brancas. Então, eu gostaria de me manter aqui. Aqui tem um QR Code que eu gostaria de compartilhar com vocês. E esse código QR vai levar vocês ao relatório do cuidado materno do deserto, onde há uma falta de recursos para materno-infantil, onde não temos centros de nascimentos, hospitais, serviços obstétricos. Então, esse relatório foi feito em 2024 e vamos fazer um outro em 2026. Mas se vocês estiverem interessados, usem essa informação por meio do código QR. Nossa estratégia, como vocês podem ver, como organização não governamental sem fins lucrativos, é trabalhar esses temas ao longo de todo o caminho da gravidez. Eu vou passar alguns minutos falando sobre o papel do nosso programa NICU, e é um lugar onde vocês podem vir e receber informação e apoio para melhorar o seu acesso à saúde. E temos também uma série de campanhas para diferentes problemas e também para reduzir o nascimento prematuro. No meu trabalho, eu tive a sorte de estar nessa rede com pessoal, com equipes que estão direcionadas para as necessidades das famílias. Eu trabalhando com as famílias, com os NICUs, e há 24 anos implementamos esse programa e estamos a ponto de celebrar o 25º aniversário e trabalhamos com... O programa está dedicado a 3 objetivos específicos: educar e apoiar a família, educar o pessoal do NICU e melhorar a experiência de cuidados intensivos neonatais. Também eu trabalho com Marcela. Isso é parte da experiência com os pacientes. Elaboramos um projeto que se chama Painel das Vozes dos Pacientes. Nesse painel, podemos juntar as famílias depois que tiveram alta da NICU. Perguntamos o que funcionou para eles, o que não funcionou, e nos disseram que foi muito eficaz para que os hospitais aprendessem das famílias sobre o impacto das intervenções nos filhos, nas crianças e também como família. Agora vamos ver um vídeo. Essa é a mãe de um bebê que nos deu autorização para compartilhar esse vídeo. Aqui temos uma mãe de um bebê, ela teve uma sensibilidade muito grande. Ele teve uma reação na pele. Esse é um fragmento de um vídeo muito longo, muito extenso. Aqui vemos a experiência dos pais, e isso realmente aborda uma parte muito importante dos pacientes. Are you all able to hear? It looks like there might be a problem. Vocês podem escutar? Não, tem que compartilhar novamente com áudio. Tem que compartilhar novamente colocando áudio, por favor. Marcela, are you able to stop and reshare again? We did test this and it worked, so I'm sorry it's not working right now. Agora não está funcionando, eu sinto muito. Okay, Marcelo, let's move on. In the case of technical difficulties, we always have a backup. Bom, vamos continuar. Como tem algumas dificuldades técnicas, vamos continuar com
So as I Vamos shared, this was a continuar. Se family pode who adiantar a agreed to próxima be slide. interviewed and one of many on a panel who was sharing her É, experience foi that uma família que what was esteve de happening to acordo para her, that ser she was feeling that it was entrevistada por um unsafe dos for her painéis baby e to compartilhou be sua in experiência do que estava in their acontecendo, unit o que queria because fazer there sentir were que não era um very clear entorno seguro para guidelines seu in the bebê, chart, and nossa she mentions unidade, this in her porque tinha video. And her diretrizes fear muito was that, claras, and I'll por isso quote, era that the um chart ambiente wasn't being seguro. Ela read, menciona that isso this is no a mother vídeo who knew that e there was a tinha a very clear sensação, ela tinha a impact on her sensação child. It was much more que than o just a skin quadro, o rash. This was histórico an open do filho não wound, estava as the sendo mother was sharing lido e in this tinha um impacto video, grande no and that she seu was very filho. concerned Não era só about the uma safety erupção of her cutânea, child era uma and that ferida the aberta. role that it took on E ela her nos to fez saber feel qual that era a she couldn't preocupação leave em and she had other relação à children at saúde home. do So it seu was bebê. just an important Ela não message podia, from this mother about the importance of ela não partnering podia with voltar families, para casa e tinha welcoming outros families filhos para cuidar. into E vejam como é the importante experience of both acompanhar as caring for their baby famílias, dar as during the boas-vindas à stay, and then also família, bringing them a back experiência de cuidar after dos when seus possible, to filhos e really também learn from their trazê-los de experience and volta be para able poder to aprender das suas experiências add that e, learning into our policies and practice as e poder providers. agregar So with esse that, Marcelo, I'm not sure aprendizado if we're a nas little nossas bit stuck here, políticas. but I did just want to also, again, thank you Eu all for gostaria the também invitation de and for the opportunity to agradecer be here with you. pelo If you are convite interested e in more pela information on either a oportunidade Voice of the Patient de estar panel aqui. Se or on vocês the estiverem Child Care DESA report, interessados a ter we're happy mais to share that as always. And informações again, Pablo, give sobre o slides from relatório March of Dimes. de Muchas maternidade ou gracias, sobre o Carla. nosso Muchas programa, gracias, deixando Mothers o Times, nosso por contato. Obrigado, compartir Cara. la experiencia. Obrigado Y por nuevamente, compartilhar a sua entonces, gracias experiência Carla, Marlon, novamente. Alejandro, Agradeço, Paola Cara, y Marlon, Aline Alejandro, por Paola, las Aline, extraordinarias pelas presentaciones maravilhosas y experiencias. apresentações e Sabemos que experiências. son muchas más las Sabemos que são experiencias muitas mais exitosas as y experiências de esperemos sucesso que e este esperemos diálogo, esta que este reflexión se diálogo e essa replique en los reflexão seja espacios de replicada intercambio y de nos trabajo, en los ámbitos espaços de troca donde nos no desempeñamos, de modo que trabalho, los nos lugares objetivos onde nós que nos Ernesto desempenhamos, para que planteó os al comienzo de objetivos este que o seminario Ernesto se propôs hagan no início realidad en la desse costa seminário amazónica. seja feito em conformidade. Gracias a todos Agradeço quienes a han todos participado que de este evento, más participaram de 1000 deste evento, personas mais de 1000 conectadas, pessoas y para dar conectadas. cierre a este E para seminario, fechar esse vamos a dar la seminário, palabra vamos a la passar doctora a Sonia palavra Café, à doutora quien va Sônia a dar Café, las quem palabras de vai cierre y, por dar supuesto, as palavras de agradeciendo fechamento, al BAPE, los agradecendo expositores y los aos participantes, a apresentadores, los equipos participantes, del as Departamento equipes de Sistemas de do Servicios de Salud Departamento y de las Sistemas de distintas Saúde e unidades, das a todo el diferentes equipo que ha unidades, a participado toda en a la equipe que organización, participou na apoyo y organização, comunicación, apoio e a los comunicação, intérpretes por el valioso as apoyo que intérpretes, ha pelo valioso significado para que apoio que este seminario significaram para que fuera esse exitoso. seminário fosse um Adelante, Sonia, sucesso. por favor. Vamos lá, Sônia. Thank you so much, Pablo, and congratulations. Obrigada Pardon. Congratulations to all the e participants, parabéns and thank a you todos os also, sorry, to participantes the e persons obrigada who shared também their comments pelas and as their pessoas que contributions in the chat. compartilharam seus We hear, we comentários, read pelas suas your contribuições no contributions. chat. Thanks to Nós everybody. escutamos, As Pablo limos as said, a suas lot of information was contribuições. shared, Obrigada a good todos. practices, Como disse Pablo, temos muita suggestions, informação and we hope compartilhada, boas those will práticas, help us sugestões, advance e in this area. esperamos I que don't want to isso take nos too much ajude time. I a just want to progredir nessa highlight área. Eu não 4 quero things tomar that muito I think tempo, we eu só can do quero moving ressaltar forward that 4 were coisas mentioned que eu repeatedly. acho que podemos First of fazer all, the para importance of progredir e que data. We mencionamos need to ensure that repetidamente. A importância we dos generate dados or é a that we primeira. strengthen data Temos que systems garantir to que give us geramos e que vamos provide the melhorar os information that's sistemas de needed dados para to proporcionar a continuously informação improve our necessária systems, para our care, continuar to melhorando prevent continuamente nossos sistemas, mortality, nosso and to ensure atendimento that our para children prevenir a receive mortalidade, para quality garantir care que and nossas safe care. crianças recebam And based on the data, atenção de qualidade e review segura. SOPs, Com base review practices to na revisão dos identify again protocolos where de we can CPU, das improve. práticas, para Sometimes big identificar improvements, novamente sometimes small onde podemos improvements with melhorar. big results. Temos, às vezes, Those grandes continuous melhoras, às vezes processes of pequenas quality melhoras, mas com improvement grandes are things resultados that we all can para do.
a melhoria taking dos into processos account the contínuos de specific qualidade. characteristics Leve em of conta as the características age groups, as we específicas said, da sua área from ou the do grupo onde newborns vocês to estão, da children to idade adolescents, também, dos and then recém-nascidos, capacity building, crianças, capacity building, adolescentes, build e a construção strengthening de the capacity of capacidades. care teams Construam e to melhorem provide that as care capacidades das consistently suas in equipes line with the de protocols saúde para que and SOPs. proporcionem And then essa finally, saúde de uma maneira partnerships. First of all, consistência e with alinhada com os parents, because protocolos. we need to ensure E that as parents alianças, are primeiro com empowered os and pais, that porque they temos que have garantir que os the pais resources estejam they need, both empoderados e within the que family tenham as os in their recursos que community, to são provide the necessários care, the dentro da família continuation of e care das comunidades para once the proporcionar o child cuidado has been contínuo discharged from the hospital que, or uma even vez que a during the care criança in the hospital. tenha alta no Partnerships with the hospital, parents inclusive and with durante the a sua broader community, estadia, making sure that there is this que multi-sectorial tem essa environment sociedade that entre os provides the pais e a support that comunidade para families need, that garantir children need, essa that parceria, para care teams garantir que need. tem um ambiente And so if we can do multissetorial e que a one or two família, a things, criança one step merece e closer necessita, to e também que improving o the sistema de quality and saúde, patient safety que nós from the beginning, then I think we progredir um have passo all a mais achieved para the melhorar a goal of qualidade e a this segurança do webinar. paciente. Thank you E dessa again forma for your vamos poder participation, conseguir o objetivo, and we wish you alcançar o all a objetivo very desse good webinar. Muito rest of your day. obrigada pela sua Thank you. participação e esperamos que tenha um bom dia. Muito obrigada. Muchas gracias nuevamente. Un excelente día y tarde para todas y todos. Agradeço novamente, que tenham todos um excelente dia e vamos dar por finalizado esse seminário. Convidamos a socializar também nesse seminário que estará disponível no canal de YouTube da OPS e que possamos difundir nos espaços de trabalho dos seus países. Muito obrigado, que tenham um maravilhoso dia. Agradecemos a todos. Até logo. Gracias a todos, Thank you. Pablo. Bye-bye. Felicitaciones a todos. Gracias, Ernesto, Sonia. Bye bye. Thank you, Cara, Paola, Marlon, Albert. Thank you, Aline.